Bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Esse é o primeiro do ano e hoje a gente traz um assunto, acho que bem bacana, né? Que é valor em saúde. Nós vamos falar um pouquinho da teoria à prática. O nosso convidado hoje é o Breno Duarte, que é diretor de relacionamento com o mercado no grupo IAG Saúde. Já agradeço de antemão a presença de todos, né? Sejam bem-vindos mais uma vez os que entraram agora também. Obrigado, Breno. O seu Eliseu, eu vi que está por aqui. Antes de eu abrir a palavra para você, Breno, se você puder permitir, o seu Eliseu é nosso diretor, né, o diretor da Azevedo, fundador, sócio fundador, diretor da Azevedo. Deixa eu só ver se ele está aqui, se ele não saiu, para ele dar um alôzinho para a gente. Bom dia, você está ouvindo, seu Eliseu? Bom dia. Tá, deve estar com algum probleminha lá, mas não tem problema. Ele fala, se ele não falar agora, ele fala com a gente depois, no finalzinho aí. Aí, tá aí? Opa! Dá uma palavrinha pra gente. Hoje a gente está comemorando, viu, Breno? Então, hoje é data, né? Hoje a gente tem uma data aí, 10 de janeiro, 31 anos de fundação da Azevedo. Nesse dia. Faturamento. Tudo e você. Vai ter alguém com o áudio aberto. Tem alguém com o som aberto. Bom, vamos lá, Breno. Breno Duarte, bom dia. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Com você, eu peço que você apresente melhor aí. Eu fiz bem curtinho, né? Tá ótimo. Parabéns para a Azevedo, duplamente, né, pela iniciativa de capacitar o sistema de saúde brasileiro e as pessoas que nela trabalham. Não é uma tarefa difícil, fácil, né, de conseguir desenvolver competências, mas é necessário e vital para o sistema de saúde. Parabéns também pelos anos de existência, né, que chegar com uma empresa com 31 anos, na solidez que tem, na envergadura que tem, também não é moleza. Eu estou no IAG Saúde há 15, a empresa também existe há 30, vai fazer 32 anos esse ano, e é com muito afinco, principalmente de quem teve a ideia e trabalha diuturnamente para manter a estrutura toda entregando valor para a sociedade, para os clientes que contratam, é fundamental. Senhor Eliseu, se quiser quiser falar ao longo da nossa jornada aqui, fique à vontade, viu? Eu sou enfermeiro por formação, fiz boa parte da minha vida consultoria para sistemas de saúde, tanto prestadores quanto operadoras, trabalhando no primeiro momento com mecanismos de gestão certificável para acreditação, e nos últimos anos dedicado aí ao relacionamento com o mercado, do Grupo IAG Saúde, que envolve, IAG é um acrônimo, nós começamos em 92 com controle de infecção hospitalar, depois incorporamos no serviço mecanismo de gestão certificável, até IAG ou IAG, um acrônimo de Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde. E desde 2011 para cá, a gente vem trabalhando com o método da RG, cunhou uma marca e um produto da RG Brasil, tem até clientes aqui, como a Fundação Padre Albino, como a Santa Casa de Marília, já localizei 2, pode ser que tenham outros. Depois da evolução do DRG Brasil, que a gente vem chamando de plataforma Valor Saúde Brasil, que tem soluções que vão até para o ambiente extra-hospitalar, para atenção primária, atenção secundária, o hospital e atenção domiciliar. Então, o objetivo com vocês é agradecer ao pessoal da Azevedo pelo convite, a Tati lá da FEOT também da mesma forma, e dizer que se eu ficar só falando, eu vou repetir o que eu sei. Uma frase atribuída ao Dalai Lama, que eu gosto muito ao interagir com as pessoas, que toda vez que eu falo, eu só repito o que eu sei. Quando eu escuto ou leio perguntas ou comentários, eu tenho a oportunidade de aprender. Então, até preparamos algumas enquetes para que vocês possam responder. O Lucas está cuidadosamente preparando a enquete ali no ambiente, agradeço ao Lucas por isso, para que vocês possam responder e a gente possa interagir desse aspecto. Eu queria que todo mundo colocasse aí no chat, além da apresentação do nome, da instituição que representa e de qual ponto do país estão, as expectativas para o encontro de hoje, que podem ser tanto faladas quanto escritas. Tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Ô, Breno, lembrando, só uma lembrança, o pessoal que quiser participar durante
durante o nosso webinar, fiquem à vontade para escrever tanto no chat, tá? A gente vai estar acompanhando aqui, atento, eu e a Anne, e o Breno também aqui. E tanto escrever no chat, ou se você quiser fazer alguma pergunta, ou acrescentar, né, de repente trazer para nós aí algo que acrescente, né, nosso webinar, nosso assunto, e também levantar a mão, ou abrir a câmera, o microfone, acho que é bem importante isso, né? Foi o que o Breno se falou agora há pouco. Então, assim, é importante a participação de todos. Hoje é um bate-papo mesmo. O Breno vai trazer, vai mostrar, mas é importante que todos participem. Acho que é isso que a gente vem fazendo e trazendo conhecimento aí de todos. Acho que tudo agrega. Maravilha. A primeira, e até para já nesse caminho, a primeira pergunta que eu faço é: quem nunca ouviu falar de DRG? Pode até falar já no chat, não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, não tem ideia do que seja, se puder se manifestar. E quem já tem experiência prática de implantação. Então, as duas perguntas iniciais. A Ismênia, lá de Santa Casa de Marília, eu tenho certeza que tem. A Maristela, lá da Fundação Padre Albino, eu tenho certeza que a Fundação Padre Albino utiliza. Não sei se a Maristela tem contato direto. Mas vocês podiam já colocar no chat para a gente poder, ou se quiser falar também, fique à vontade. Viu, Maristela? Tem experiência aí? Trabalha junto com cola? Tá fechado o áudio, viu? Se quiser digitar. Ah, mas eu tô digitando. Ela vai estar falando com a gente aí. É. Bom, eu aguardo o contato da Maristela ali no chat. Vou iniciando aqui. E a ideia, como o Lucas disse, é de ser uma interação para que a gente possa acompanhar e agregar vocês aí ao longo dessa nossa jornada. A tela chegou bem aí, Lucas? Tá ok. Tranquilo? Bom, então, primeiro ponto, normalmente essa tela é a última, eu trouxe ela para o início e repeti ela no último slide. Deixar aqui os meus contatos, tanto e-mail, quanto o telefone com o WhatsApp e o link para o QR Code aqui para o LinkedIn. Principalmente no LinkedIn, gosto muito do formato de interação do LinkedIn, há muito material a ser compartilhado por lá. Então, fiquem à vontade para fazer conexões e mandar mensagens, dúvidas e principalmente perguntas para que a gente possa evoluir. Um pouco da nossa agenda, trazendo um pouco sobre o Grupo IAG de Saúde. Falo aqui de Belo Horizonte, a empresa tem sede aqui em BH, tem atuação no mercado de saúde como um todo no Brasil, mas a sede é de Belo Horizonte. Abordando um pouco do que é a DRG e a plataforma Valor Saúde Brasil. Lembrando que ninguém ainda me respondeu a pergunta, quem não conhece a DRG, se puder se manifestar, ou quem já tem experiência prática, se puder colocar aí no chat. Alguns eu já sei que tem, como a Islênia lá de Santa Casa de Marília. E colocando um pouco bem no foco da nossa... Ó, Raquel colocou. Obrigado, Raquel, por ter colocado, viu? Eu vou conceituar, Raquel, não apenas para você, mas para todos, mas principalmente trazer quais são os impactos que isso tem para a sociedade brasileira e para as instituições que vocês representam. A Tati lá da FEOS colocou que já conhece, a Maristela colocou que não está ligada à equipe, mas acompanha a temática por meio das atualizações do processo do DRG na instituição lá do Padre Albino de Catanduva. E colocando a teoria à prática, para que a gente possa justamente mostrar, sair do discurso para a prática e para as contribuições na saúde do Brasil. O IAG já fiz uma breve apresentação, estamos aí nessa longa jornada, cujo nosso objetivo é cada vez mais construir um sistema de saúde sustentável para entrega de valor. Então, esse é o nosso propósito, construir um sistema de saúde sustentável e a sustentabilidade muito bem clara, independente da natureza jurídica das instituições das quais existem no Brasil e que a gente tenha relacionamento. Nenhum negócio se sustenta se não tiver um resultado operacional positivo, mesmo que seja para reinvestir na estrutura, nas competências e assim por diante. Fundamental se tenha um resultado econômico favorável. Então, mas para que isso aconteça, principalmente no sistema de saúde, é preciso que o desperdício, não apenas o custo necessário para assistência não deve ser discutido,
mas sim o desperdício ocorrido no sistema de saúde em diferentes pontos de atenção, tanto na atenção primária, quanto na atenção secundária, quanto em hospitais e até na própria atenção domiciliar ao paciente. A Ismênia coloca um comentário, que é uma ferramenta que gera dados que impactam diretamente na qualificação da assistência. Tem tudo a ver, Ismênia, obrigado, viu, Ismênia, pelo seu comentário, está certíssimo. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, ou seja, muitas das vezes um resultado assistencial desfavorável impacta diretamente em resultados econômicos desfavoráveis quando se pensa nas fontes financiadoras do sistema de saúde, sejam os governos, para o SUS, ou seja, a saúde suplementar pelas operadoras. Então, e a Ismênia ainda coloca mais um que é muito entusiasta da análise de custo e desperdício. Obrigado, Ismênia. E se quiser dar algum relato verbal, se você puder, e abrir a câmera, também fique à vontade em todo o tempo, tá, Ismênia? Não apenas a Ismênia, mas todos aqui são convidados para essa jornada. Alguns números da plataforma Valor Saúde Brasil e o DRG Brasil, um número interno nosso que chama de brasileiros beneficiados, que são brasileiros que estão cobertos pelos sistemas de saúde que estão vinculados hoje à plataforma. Número de internações, quando a gente pensa na assistência hospitalar, número de internações avaliadas na plataforma, e isso tem intrínseca correlação com o poder preditivo, que eu vou abordar isso um pouco mais adiante, utilizada através de um processo licitatório pelo SUS de Minas Gerais, através de um incentivo da Secretaria Estadual do Espírito Santo para os hospitais filantrópicos, de uma utilização no Espírito Santo também da mesma forma. O número de hospitais utilizando, boa parte de hospitais filantrópicos, acredito que seja um bom público aqui presente, assim como Marília, como Padre Albino, entre outras instituições. O número de operadoras, e aqui considerando tanto governos quanto operadoras da saúde suplementar, abrangência da saúde suplementar e abrangência do sistema Unimed. Você já pensou? No primeiro momento ali, conceituar o que é o DRG. Então, para responder não apenas a Raquel, agradeço a Raquel, mas todos também, o que é esse método e como é que isso pode contribuir para o sistema de saúde brasileiro. Você já pensou em transformar o sistema de saúde brasileiro e a vida das pessoas? É possível fazer isso utilizando a metodologia DRG Brasil. A sigla DRG significa Grupos de Diagnósticos Relacionados. É um sistema de categorização de pacientes internados em hospitais em grupos homogêneos. Ou seja, os pacientes alocados em um mesmo grupo de DRG possuem condições clínicas similares. Elas irão determinar um consumo de recursos hospitalares também similar. Essa metodologia é utilizada no mundo inteiro por hospitais, operadoras e governos. O DRG Brasil foi inteiramente adaptado para o sistema de saúde brasileiro. Como funciona? A classificação de cada paciente em seu grupo homogêneo leva em conta algumas variáveis. Elas são identificadas no prontuário médico: idade, sexo, condição clínica que motivou a internação, comorbidades, procedimentos cirúrgicos e invasivos, uso e tempo de uso de ventilação mecânica, tipo de alta e, para recém-nascidos, idade gestacional, peso ao nascer e comprimento. O cruzamento dessas informações determinará o grupo de DRG do paciente, clínico ou cirúrgico, e o tempo previsto de internação. Veja um exemplo. Imagine uma idosa de 80 anos sendo internada em um hospital devido a uma infecção urinária. Ela possui insuficiência cardíaca, é diabética e hipertensa. Considerando suas características clínicas e suas necessidades terapêuticas, essa idosa terá um tempo de permanência estimado em até 7 dias, de acordo com o DRG de admissão. Por outro lado, um paciente jovem com o mesmo diagnóstico e que não possui nenhuma patologia prévia terá um tempo previsto de internação de até 3 dias. O sistema DRG Brasil estratifica os grupos de DRG em níveis de severidade, considerando as características específicas de cada paciente e a necessidade de recuperação. É uma metodologia de governança clínica para uma medicina de excelência. Trabalha com foco na segurança do paciente, evitando a ocorrência de eventos adversos hospitalares e readmissões preveníveis.
O DRG Brasil é usado para traçar um perfil de atendimento hospitalar, determinando o tempo de permanência da internação e consumo de recursos hospitalares. Definir a conduta terapêutica e programar a alta segura dos pacientes. Avaliar se a permanência hospitalar de cada paciente está de acordo com o previsto. Avaliar a qualidade da assistência prestada e o desempenho da equipe multiprofissional. Prever custos dos pacientes, diminuindo desperdícios. Identificar oportunidades de melhoria, focando na segurança do paciente e transformando o sistema de saúde atual. Caso tenha alguma dúvida sobre a metodologia, entre em contato conosco. Será um prazer conversar com você. DRG Brasil, feito no Brasil, para o sistema de saúde brasileiro. Bom, esse primeiro vídeo tem o objetivo de conceituar o que é metodologia. Eu diria que a Raquel e outras pessoas que eventualmente não tinham o conceito, se ficou um pouco mais claro, mas para facilitar ainda mais o entendimento, diria que a metodologia da RG, como vocês viram, é usada no mundo todo e já há muito tempo, o primeiro país que implementa essa metodologia e até reconhece isso como forma de pagamento prospectivo da assistência hospitalar é os Estados Unidos. Depois, na Europa, o primeiro país que passa a utilizar isso na década de 80, 85. Obrigado, Raquel, pelo seu retorno. 85, 88, Portugal passa a utilizar. E aí isso dissemina no mundo todo. O DRG ele é um complexômetro. Assim como a balança mede peso e o termômetro temperatura, ele mede a complexidade do paciente internado em hospitais. A partir desse momento, ele já consegue trazer como uma grande contribuição para a gestão da permanência hospitalar e, ao mesmo tempo, a gestão dos custos, o tempo previsto de permanência hospitalar ajustado à complexidade. E por que para o custo? Já te respondo, André, só um minutinho. E por que para o custo? Porque o principal componente do custo hospitalar é o custo fixo, que está intrinsecamente ligado à infraestrutura necessária para manter a cama operacional, o leito operacional ativo. Independente da natureza jurídica, esse será o principal componente do custo. Claro que a natureza jurídica influencia na composição, na fatia do custo fixo frente ao custo total do hospital. Mas esse dado oscila entre 70%, chegando até 85% do custo do hospital. Ou seja, a cada R$ 100 de custo do hospital, no mínimo 70, chegando até R$ 85, é para manter a cama operacional ativa. Entre 30 e R$ 15 são os custos variáveis envolvendo OPME, medicamentos, materiais, medicamentos e assim por diante. E aí, a única jeito de diluir custo fixo, já que ele existe tendo paciente ou não internado, é a partir do momento em que se faz o aumento da gestão da permanência hospitalar e a redução, o giro do leito hospitalar, aumento do giro do leito hospitalar. Portanto, à medida que você faz esse aumento do giro do leito hospitalar, consegue diluir o custo fixo do hospital. Esse é um primeiro aspecto. Ao longo do tempo, estão percebendo que, na verdade, dava para fazer com o conjunto mínimo de dados do DRG muito mais. E aí fomos incorporando outras medidas e poderes preditivos, como o próprio uso de machine learning, para prever o risco, e vou abordar isso daqui a pouquinho com vocês, o risco de ter óbito, o risco do óbito hospitalar, o risco do paciente ser readmitido em até 30 dias, de forma não planejada, e o risco dele ter um evento adverso, seja um evento adverso infeccioso ou não. Ou seja, o DRG, ele, enquanto método, é um bom complexômetro, um bom preditor de custos, porque determina o tempo de permanência hospitalar, e isso está intrinsecamente ligado ao custo fixo do hospital. Mas ele era insuficiente, ele é insuficiente enquanto na metodologia própria, original, para predizer desfechos assistenciais e desfechos assistenciais. E por isso que a gente incorporou outras medidas como o uso do machine learning e a própria indicadores epidemiológicos, mais diversos possível, abordar alguns mais adiante, para que se tenha uma análise da entrega de valor em saúde, cujo conceito eu abordarei mais daqui a pouquinho.
Aproveito para agradecer o André Almeida, que colocou no seu vídeo, foi falado que o DRG é um produto do Brasil, feito para o Brasil. Pode falar um pouco do comparativo dele em relação ao modelo americano? Obrigado pela pergunta, viu, André? Como abordei, e peço que toda pessoa que faça pergunta, agradeço mais se vocês estarem fazendo perguntas e colocando nos comentários, e me dê um retorno assim que eu falar se ficou, se a resposta foi suficiente, tá? A Raquel já fez isso e peço a mesma coisa para o André. É, a metodologia original, ela é norte-americana. Foi criada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e depois o governo norte-americano reconhece isso como forma de pagamento. Assim como a gente tem no Brasil, e acredito que boa parte dos partícipes aqui tem relação direta e gente aqui do faturamento, com o SUS, com a SIGTAP e assim por diante, assim como no Brasil a SIGTAP ela é transparente, ou seja, o paciente internou com CID-X, tem uma idade Y, é, independente se é um procedimento clínico ou cirúrgico, tendo aquelas variáveis, vai, a partir do momento que você tem aquelas variáveis, você ter o tempo de permanência estimado para IH, com os valores associados para o serviço hospitalar, para o serviço profissional e assim por diante. Assim como essa estrutura tem no Brasil, nos Estados Unidos, da mesma forma, e dos países que utilizam a metodologia da RG, isso também é transparente, tanto da fonte financiadora quanto para os hospitais, para que eles saibam quais foram as variáveis que determinaram o agrupamento daquele DRG, quais são os valores praticados nessa jornada. Portanto, se qualquer um de nós aqui quiser criar um método DRG, o algoritmo americano ele é publicizado. Basta fazer o que nós fizemos nessa jornada, de fazer um mapeamento terminológico, ou, vou trocar isso para uma palavra mais simples de ser entendida, uma tropicalização para os códigos de saúde brasileiro, da tabela CID, que a versão da CID no Brasil é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, quanto os códigos de saúde. No Código de Saúde dos Estados Unidos não tem nem tabela TUS para saúde suplementar e muito menos SIGTAP. Então, teve que ser feita uma equivalência, já que o algoritmo ele é aberto, mostrando o seguinte, olha, o DRG1 formado pelas variáveis A, B, C e D. Ok. Agora, a variável A, por exemplo, são procedimentos cirúrgicos. Mas quais são os procedimentos cirúrgicos dos Estados Unidos que equivalem aos procedimentos da tabela TUS e da tabela SIGTAP? Então, é o chamado de mapeamento terminológico. A segunda, só que isso é insuficiente, porque quando você faz essa primeira proposição, consegue-se muito bem fazer, obrigado, viu, que interrompeu a tela aqui, consegue-se muito bem fazer o uso da metodologia com a entrada de códigos brasileiros. Num segundo momento, é preciso criar referenciais nacionais. Ou seja, logo uma das primeiras telas que eu mostrei, foram 7 milhões e 700 mil internações avaliadas. Quando a gente começou com a metodologia lá em 2012, os referenciais de permanência não eram brasileiros e eram norte-americanos, porque é o que tinha transparente para ser usado no Brasil. Claro que a gente fez alguns estudos para determinar qual que era a melhor previsão de permanência para os pacientes americanos a serem usados no Brasil. Em 2015, a gente fez a primeira ruptura, já com a criação de referenciais brasileiros. Em 2019 foi a ruptura completa. Portanto, já se fazem 5 anos em que a gente fez a ruptura completa com o modelo americano. Hoje, por isso que a gente coloca aquela frase, feito no Brasil para o sistema de saúde brasileiro. Ou seja, quando a gente está mostrando que aquela senhorinha lá, com infecção do trato urinário, que tem uma média de permanência prevista de 7 dias, já estão considerando aquelas 7 milhões e 800 internações avaliadas no Brasil como um todo. E a cada ano, a cada início de ano, a gente faz revisões dessas permanências previstas, podendo alterar ou não pela volumetria de dados que entrou no ano anterior. Então, eu não sei se, André, eu consegui te responder, ou seja, partindo de um algoritmo que ele é norte-americano. Mas ao longo do tempo, e isso é o caminho, tem inúmeras publicações que mostram essa jornada, o caminho da árvore genealógica do DRG no mundo. Ou seja, todo DRG usado, ou todo mecanismo preditivo de avaliação de desfecho de performance, deve ser customizado ao local, pelas condições de saúde, as condições socioeconômicas que influenciam nas condições de saúde, pela a organização da rede de atenção à saúde,
pela cobertura e o tipo de vínculo do cidadão com o sistema de saúde, as fontes financiadoras e assim por diante. Então, por isso que a gente fala que ele desde 2019, está completamente rompido com o sistema americano, trazendo referenciais para serem usados de forma muito robusta, muito prática e bem aplicável ao Brasil, independente do sistema de saúde e da região do Brasil. Respondi, André? Depois me dá um retorno aí, por favor. Já respondeu aqui. Ah, isso. E agora temos isso aí. Isso aí. Maravilha. Ô, Lucas, obrigado por você ter parado Eu aqui. parei que ficou a tela branquinha aqui, eu falei, às vezes o pessoal entra, acho que tá com algum. É que você parou bem na hora. A Raquel levantou a mão. A gente tem a enquete também, não sei a hora, só para lembrar, viu, o Breno? Aí você me avisa, eu falo, Lucas, solta lá. Acho que a Raquel levantou a mão. Raquel, se você puder abrir aí o microfone, a câmera, para falar com a gente. Bom dia. Sem me cobrar hoje, viu, Breno, eu Raquel? estava vendo aqui. Sem- Não, isso aí a cobrança já existe, né? Você Vai lá. está me devendo. Sim. Você já sabe disso. Breno, bom dia. Você falou um pouquinho aqui do vídeo do DRG, que eu realmente não tinha conhecimento, mas eu fiz um parâmetro aqui. Ele me lembrou bastante o protocolo de Manchester. Uhum. E os protocolos de indicador de qualidade e segurança do paciente. Parece que é um bem bolado de tudo isso um pouco, que é o DRG. Seria mais ou menos isso? Meu É entendimento? parecido com o objetivo de fazer uma classificação, assim como o protocolo de Manchester se faz, com o objetivo de Sim. selecionar pacientes que têm maior risco de mortalidade e precisam ser atendidos prioritariamente. Então, ele tem o mesmo sentido do Manchester para a classificação, só que vejo os alcances um pouco maiores pelo a forma da abordagem, como ela pode ser feita, intervindo no sistema de saúde como um todo, sabe? Principalmente na hora que você monitora, e eu vou mostrar um pouco mais adiante, o desempenho do hospital, consegue-se não apenas melhorar os processos do hospital em si, como processos que antecedem o hospital, como a própria atenção primária, e processos que sucedem no hospital, como a continuidade e a coordenação, navegação e coordenação do cuidado, sabe? Então, é semelhante. Acho que ele me parece que tem uma abordagem um pouco mais desse sistema de saúde, não apenas no equipamento da atenção terciária hospitalar, mas também por ter a possibilidade de captar pacientes que internam e que a internação é sensível à atenção primária e poderia ter parado nas estruturas ambulatoriais da rede de atenção primária, ou até, quem sabe, secundária, e principalmente e também associada à coordenação do cuidado no pós-alta, como a readmissão não hospitalar em até 30 dias. Então, foi produtivo o comentário? Deu para fazer uma diferença, Raquel? Não, foi sim. Por exemplo, porque quando aí eu vi o vídeo e dei uma procurada aqui no Google, eu falei, espera aí, deixa eu ver a correlação, que eu atuo no Sistema Único de Saúde. No momento, eu não estou, né? Mas aí, como a gente está acostumada ao protocolo de Manchester e a questão da qualidade, me veio isso quando ele falou do DRG, da classificação. Isso mesmo. Mas respondeu sim, velho. Está perfeito. Tá bom. Obrigada. Maravilha. Desse jeito tá bom, né, Lucas? O pessoal participando, assim é interessante, né? Que não é monólogo. É isso mesmo, isso que é bacana, né? Esse é o objetivo. O objetivo é esse. Maravilha. Ainda falta muita gente para participar, hein? Tem. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar novamente a tela e mostrar um segundo vídeo, o último, prometo que é o último, que é de falar assim, quais são as evoluções que a gente trouxe, conectando o DRG com valor em saúde e trazendo aspectos que vão além do DRG, a partir do conjunto mínimo de dados do DRG, que é idade, sexo, diagnóstico, procedimento e assim por diante, como passou no primeiro vídeo. Quais as oportunidades que você tem correlacionar esses conceitos DRG, valor em saúde e trazer outras medidas que estão associadas à coleta dessas informações. Compartilhar novamente com vocês. Vou para o segundo vídeo aqui. Dar valor em saúde. Este deve ser o propósito de todos os sistemas de saúde ao redor do mundo. No Brasil, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, mais da metade dos recursos consumidos são desperdício causado por lacunas na entrega de valor.
Tudo isso pode ser evitado por meio de mudança de processos, de modelos assistenciais centrados no paciente e modelos de pagamento inovadores para hospitais e médicos. Mas o que é valor em saúde? Valor em saúde é a relação entre os resultados que importam para o paciente e o custo para atingi-los. O inverso de valor, portanto, é desperdício. A lógica vale tanto para prestadores quanto fontes pagadoras. O objetivo é oferecer uma experiência positiva ao paciente e colocá-lo como centro de todo o processo. Assim, o foco deixa de ser a simples redução de custos e passa a ser o cuidado certo para a pessoa certa com os recursos certos. Como entregar valor em saúde? Para colocar em prática a saúde baseada em valor, as instituições precisam analisar seus custos e monitorar indicadores de entrega de valor. A única forma de integrar todo o volume de dados de saúde e econômicos e transformá-los em ações para alcançar resultados significativos é ter o apoio da tecnologia. Após mais de uma década de aplicação no país, o DRG Brasil de hoje é muito mais do que a sigla indica, ou seja, um agrupador de diagnósticos relacionados. Ele é a fonte de informações que, acoplada à inteligência artificial, gera uma nova e mais abrangente plataforma, o Valor Saúde Brasil. Um ecossistema formado por hospitais, médicos, equipes multiprofissionais, pacientes e familiares, operadoras de saúde suplementar, sistemas de saúde públicos e filantrópicos, empresas de consultoria, associações, instituições de ensino, pesquisadores, analistas de informação em saúde, experts em tecnologia e um time altamente dedicado está conectado ao Valor Saúde Brasil, o que faz com que o comprometimento da plataforma com a entrega de valor seja ainda maior. Como a plataforma Valor Saúde Brasil funciona? Com o impulsionamento de algoritmos e inteligência artificial, a plataforma controla desperdícios com base em 4 alvos: uso eficiente do leito hospitalar, aumento da segurança assistencial, redução de internações evitáveis e diminuição de readmissões preveníveis. O Valor Saúde Brasil utiliza referenciais 100% nacionais para viabilizar a governança clínica, tendo como parâmetro resultados de organizações de diversas naturezas, portes e regiões do país. O primeiro passo é coletar e integrar dados de saúde e econômicos, com o abastecimento de informações em saúde qualificadas coletadas por interface no prontuário e à beira-leito. O segundo passo é transformar dados em informações com o agrupador DRG Brasil, um algoritmo de previsão de custos, e a inteligência artificial DRG Brasil, que prediz o resultado assistencial esperado. Já o terceiro passo é analisar e comparar as informações utilizando o Analytics DRG Brasil, onde painéis e gráficos dão aos gestores a medida exata da performance da organização e apontam os maiores focos de disfunção assistencial e desperdício, dando um direcionamento certeiro de onde atuar. Por fim, o quarto passo é entregar valor com modelos remuneratórios e assistenciais. Após medir, analisar e comparar os serviços entregues aos usuários, a instituição pode desenvolver jornadas de cuidado e formatos de pagamento adequados à sua necessidade. Um sistema de saúde baseado em valor é bom para todos. Mais segurança para o paciente, maior acesso aos serviços pela população e entrega de uma assistência de qualidade com compartilhamento de ganhos pelo ecossistema. Plataforma Valor Saúde Brasil. Vamos juntos transformar o sistema de saúde brasileiro. Maravilha. Deixa eu passar adiante aqui. Deixa eu só interromper o compartilhamento, que parece que tem um comentário no chat. O André tem uma pergunta, o vídeo fala em evitar internações não necessárias. Estamos falando de algo como o ICSAP. Internações, isso mesmo, André. Ao longo das medidas, naqueles 4 alvos colocados, o primeiro alvo, que é a eficiência do uso do leito, é tão somente o DRG. Quando se compara a permanência prevista, e aí usando o complexômetro do DRG para determinar qual que é a permanência prevista, ajustada à complexidade do paciente, com a permanência realizada.
O segundo alvo é o aumento da segurança assistencial. Esse tem inúmeros indicadores, como, por exemplo, a ocorrência de eventos adversos, e aí, usando machine learning, é possível dizer qual que é o risco do paciente ter evento adverso, depois comparar o risco dos pacientes com alto risco e aqueles que tiveram, baixo risco de evento adverso e aqueles que tiveram, e fazer análise de segurança assistencial, tanto para evento adverso, quanto para óbito, quanto para recém-nascido termo precoce, e assim vai. O terceiro alvo são internações potencialmente evitáveis. E nós dividimos ela em duas grandes abordagens. Deixa eu até passar para a próxima tela e aí compartilhar, que aí fica mais clara a resposta para o André e para todo mundo ao mesmo tempo. Essa tela é importante de mostrar. Olha só, esse é eu coloquei aqui onde atuamos, no controle do desperdício. Olha só que interessante. Na base toda, coloquei de 2012 até o último dia de 2023, tinham lá 7.757.387 internações avaliadas. Esses pacientes consumiram aqui 33 milhões de dias. Foi desperdício de diárias 18 milhões e 200. Dá 53% do total do consumo. Eu falo, nossa senhora, é muita coisa. Muita coisa. Não tem nenhum sistema de saúde que chega no zero. Essa é a primeira colocação importante. O segundo ponto importante é que haverá sempre, à medida do que está sendo mostrado aqui, desperdícios no sistema de saúde existentes. A gente tem que trabalhar para localizar como é que isso se comporta em cada sistema de saúde representado por cada um de vocês, ou no Brasil como um todo, em cada estado, dependendo da análise que é feita, e quais são as intervenções, como mostra no vídeo que eu acabei de passar, de mudança de modelo assistencial ou de modelo remuneratório que são necessárias para que o desperdício seja reduzido. E aí, considerando a natureza jurídica das instituições, você pode dar mais acesso, sem ter que construir mais leitos, ou de reduzir o custo per capita, para eventualmente os hospitais que estão orçamentados, diminuir o custo per capita do tratamento do cidadão atendido no sistema de saúde brasileiro. E aí, André, respondendo sua pergunta de forma bem objetiva, estratificamos esses alvos em um conjunto de colunas aqui. O alvo 1, que é a eficiência do leito hospitalar, é tão somente a primeira coluna. E aí você tem, por exemplo, internações potencialmente evitáveis. Nós pegamos a portaria 221 de abril de 2008 do Ministério da Saúde, que indica quais são os sítios principais sensíveis à atenção primária, e colocamos aqui. Ó. Ou seja, quando um hospital está internando, ou um sistema de saúde, ele vai conseguir localizar e falar o seguinte, olha, do total das minhas diárias ali consumidas, há um conjunto de pacientes que o hospital está cumprindo o seu papel, o hospital da atenção terciária, cumprindo o seu papel de estabilizar casos agudos, e internando pacientes que do tempo da prevenção da atenção primária passou. Da mesma forma que nós pegamos a internação sensível à atenção primária e dividimos ela daquelas internações que são de baixíssima complexidade, em que a emergência poderia ter gerenciado, e esse paciente, se tivesse uma contrarreferência bem estruturada e segurança para o médico que está no pronto-socorro para dar alta para esse paciente não internar, ele poderia ser tratado em regime ambulatorial. Cirurgias que são potencialmente ambulatorizáveis também complementam essa parte das internações evitáveis. A readmissão não planejada, em até 30 dias, e eventos relacionados à segurança assistencial, como o evento adverso grave e recém-nascido termo precoce. Então, acredito que tenha respondido sua pergunta, André, e até com os referenciais que a gente utilizou para determinar quais internações são potencialmente evitáveis. Muito obrigado pelo seu retorno, André. Então, esse é o cenário do sistema de saúde, principalmente na atenção hospitalar. E aí, fazendo uma conexão com o que a Raquel colocou no passado, e a diferença do Manchester, um sistema de classificação para a atenção na emergência, urgência e emergência, é que aqui você tem fatores que vão muito além do próprio, a coleta ocorre no hospital, mas muito além do hospital, como, por exemplo, a verificação da eficácia da atenção primária, a coordenação do cuidado, por exemplo, pacientes que saem do hospital, tiveram até o seu caso agudo estabilizado, mas precisam de um cuidado de transição, ou precisam de alguém, um acompanhamento no pós-alta,
e o hospital perde a sua principal atuação enquanto atenção terciária. Isso deve ser redirecionado para outros níveis de atenção à saúde. Então, aí eu aproveito uma diferença com o que a Raquel colocou mais cedo. Se tiverem dúvidas ou comentários, fiquem à vontade, viu, gente? Uma outra forma de se dispersar esse dado e fazer análise é fazendo medidas compostas que avaliam esse gráfico. A Ismene até colocou mais cedo, a Santa Casa de Marília e mais 56 instituições daqueles 544 hospitais foram premiados agora no dia 5 de dezembro, em que a gente usou esse gráfico, essa medida chamada de IVSP, Índice de Valor do Sistema de Saúde Brasileiro, na atenção hospitalar, por linha de cuidado. O que a gente colocou aqui, duas medidas: maior eficiência, tão somente o DRG, permanência prevista com permanência realizada do paciente, e no eixo vertical, qualidade e segurança medido principalmente por óbito. E aí, não usando o DRG, mas usando machine learning, que roda em cima do modelo coletado do dado do DRG. Com um poder preditivo até importante, sabe? Acima de 90% do acerto da indicação do risco de óbito do paciente. Ou seja, os melhores desempenhos, cada bolinha dessa é um hospital. Os melhores desempenhos estão no quadrante superior direito. O que quer dizer isso? Hospitais que têm maior eficiência, giram um leito rápido, e tem maior qualidade de segurança, medido por um indicador que tem baixíssima subnotificação, que é o óbito. Então, o óbito, pacientes que têm alto risco de óbito, e que o hospital, pelo seu sistema de segurança implementado, conseguiu evitar o óbito daquele paciente. Então, essa análise é possível de ser feita por linha de cuidado. Então, para quem eventualmente trabalha aqui e tem mais de um hospital de sua rede, pode acompanhar o desempenho do hospital com uma única medida de performance. Quem está numa secretaria estadual ou municipal de saúde, ou qualquer operador de sistema de saúde, consegue, por linha de cuidado, falar o seguinte: qual hospital que tem um custo eficiente, tem uma qualidade de segurança, cujo o dado é coletado e validado pelo próprio hospital, com medidas que têm apoio na literatura, na ciência e usada amplamente no Brasil. Do controle do desperdício, há um conjunto de soluções que vão muito além do próprio ambiente hospitalar. Formações qualificadas para governança clínica e planejamento de saúde, como o próprio Secretaria Estadual de Saúde de Minas e do Espírito Santo vem utilizando para isso. Um barramento da informação de saúde em diferentes pontos de atenção, tanto na atenção primária, quanto secundária, terciária e domiciliar. Aspectos voltados para regulação e saúde, de acesso, utilização e dimensionamento de rede. Então, a plataforma evoluiu para fazer justamente esses aspectos. Olha, indica, é necessário internação ou pode ser tratado fora do ambiente hospitalar? Se é necessária internação, uma internação de curta permanência, de até 6 horas, de até 12, de até 24, de mais que 24, quantos dias? Soluções voltadas para promoção à saúde e prevenção de doenças, coordenação, navegação do cuidado. Soluções para assistência e remuneração baseada em valor. Gerenciamento da melhoria contínua, escritório de valor em saúde. Gerenciamento do corpo clínico, principalmente desenvolvimento de competências para entrega de valor. Ou seja, de nada disso adianta. Tecnologia por tecnologia não resolve a vida de ninguém. Se a tecnologia não estiver conectada com pessoas com competências desenvolvidas e um propósito e sponsor do projeto, não adianta nada coletar dado, olhar para o dado e não fazer nada. Então, é fundamental que esse tripé exista. Ter informações qualificadas, ter pessoas com competências desenvolvidas para a jornada de valor em saúde, para quais são os modelos assistenciais que contribuem para a entrega de valor, quais modelos remuneratórios contribuem para a entrega de valor e como fazer o gerenciamento dessa mudança, e principalmente que esse projeto seja de propósito de todos os envolvidos, com o patrocínio da alta direção, para que as mudanças necessárias sejam implementadas. E uma evolução, Michael Porter, que introduziu o tema de valor em saúde, professor da Universidade de Harvard, introduziu o tema de valor em saúde no mundo. Ele criou uma instituição chamada de ITIM, que é o Consórcio Internacional para Medidas de Desfecho em Saúde,
E nós procuramos o Aisho e ele passa a fazer parte do ecossistema do valor em saúde. Quer dizer isso. A gente passa a pegar as medidas de avaliação de desfecho à luz até do próprio paciente, algumas delas e outras não necessariamente à luz do próprio paciente, para que a gente possa contribuir e analisar qual que é a entrega de valor em saúde em cada intervenção implementada. E, ao mesmo tempo, contribuir com os dados para análise do Aisho da entrega de valor em saúde no mundo como um todo, claro, partindo principalmente aqui do Brasil. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário além das que já chegaram? O pessoal agora tá meio tímido aí, mas fiquem à É, vontade, lembrar para o pessoal ficar à vontade para... podemos até fazer uma enquete com eles. Pode ser. Pode ser a primeira pergunta um e Vamos lá, deixa eu colocar aqui, vamos liberar é aqui. até bom que a gente, da pergunta, alinha conceitos. Ó, lembrando que a gente não vai ver, assim, é anônimo, tá? A gente não consegue saber quem que está respondendo, então fiquem à vontade para responder. Eu não sei como que fica o texto é muito grande, mas se vocês passaram o mouse aí nas respostas, eu acho que vocês conseguem ler, tá? Só colocar o mouse em cima. Eu acho que dá, mas olha só, Dá para ler? Vê como é. não fica desse jeito, André. Ó, Lucas, olha aqui. Para mim não tô conseguindo enxergar. Não sei se todo mundo tá, mas para mim fica umas listrinhas assim, não dá para ver. Não, para mim aqui apareceu tudo. Ó. Então Você tá. está vendo a minha tela? Eu tô vendo sua tela, mas não tá. Para mim Cortando. tá cortando, né? Para mim apareceu normal aqui. Bom, mas o pessoal tá respondendo. Vamos deixar o pessoal responder. Vamos lá. E aí depois a gente divulga aqui as respostas Maravilha. e o Breno traz pra gente a prova, o Tá pronto. resultado da prova, a correção. O pessoal tá respondendo. Vamos esperar um pouquinho aqui. Então, Vamos embora. 10% respondeu só por enquanto. Vamos ver. A Anne, enquanto isso, a Anne deixou para vocês aí o link do grupo do WhatsApp, que a gente vai divulgar, não tinha colocado aqui ainda, que a gente vai divulgar os próximos webinars e também o material. Tá, eu recebi aqui, tá ok a imagem aqui, só para mim mesmo. Acho que é meu vídeo aqui, eu tô com muita coisa, Tá muita bom. tela aberta e o meu tava mexido aqui, mas o André fez a gentileza de enviar também um print para mim aqui, que tá aparecendo. Bom, 27% responderam só até agora. Vamos esperar aí a 33%, agora tá subindo. Se o pessoal responder, Ótimo. acho que é bacana aí, ó. Bom, única escolha. Obrigado, Carlos. Parabéns para vocês por participarem, porque senão fica muito chato, viu? Repetir o que a gente sabe, viu, Carlos? É muito chato. Você escuta uma pergunta, isso tem a ver com manchas, você faz reflexões que, como o André trouxe ali, você também. Acho que estimula, né? É isso mesmo. Você tá doido, Nossa Senhora. Bom, vou liberar aqui, o pessoal tá respondendo. Aqui na hora que começa a falar, ele começa a subir aqui, então eu vou Começa a esperar. Aí subir. anima, vou esperando aqui para A pessoa a deve gente. estar lendo, eu coloquei umas questões grandes, né? Não tem que não tão grandes, mas algumas. O pessoal vai ler para analisar, né? Essa é uma boa consideração, viu? Lembrando que tem um exceto ali, né? Exato. Nós estamos procurando a falsa, Isso. a afirmativa falsa. Bom, vamos esperar o pessoal ir respondendo. Vou divulgar Aqui, aqui agora. Pode falar. Pode. eu vou responder aqui no meu, que eu não sei. Quando eu marco aqui, será que ele só contabiliza para você? Eu acho que sim, né? Pode marcar, sim. Não vai mudar. Pode marcar. É. Enquete submetida. Bom, pessoal aqui respondendo, deixa eu já. Eu vou encerrar. É que a gente tem mais perguntas, então eu vou parar essa agora. E a gente tem umas próximas aí para responder. Eu vou colocar aqui já o. Você já quer que coloque o resultado?
Quantos por cento? Alguém precisa de mais tempo para ler aí? Talvez a gente ficou na falação. A gente pode colocar, viu, Vamos lá, Lucas? vamos colocar então. Então, são características da metodologia. 16% marcaram a primeira pergunta, como é certo, o sistema de classificação de pacientes em grupos homogêneos. Essa, na verdade, está correta, ou seja, a metodologia é um sistema de categorização de pacientes em grupos homogêneos, de acordo com a complexidade assistencial. Deixa eu até projetar aqui, que agora ele fica cortado. Compartilhar minha tela aqui, que aí eu Isso. passo a resposta correta e passo a enquete aqui, ó. E dá para ver tudo. Vou fechar um pouquinho aqui, tá? A enquete. Só para ir Tá na joia, resposta. tá joia, tá joia. Um conjunto de pessoas marcaram essa aqui. Sistema de classificação são características da metodologia da RG. É certo, ou seja, eu estou procurando a falsa. Sistema de classificação de pacientes em grupo homogêneo de acordo com a complexidade assistencial internado em hospitais que atendem a casos agudos. Ou seja, a metodologia da RG, ela nasceu para hospitais, realmente que atendem a casos agudos, hospital da atenção terciária, e de acordo com a sua complexidade assistencial. Então, essa afirmativa está correta. Não é o hospital que atende apenas caso agudo. Às vezes, quando alguém responde, fala, mas atende apenas caso agudo? Não. Hospitais que atendem casos agudos, também tem casos crônicos, mas essa afirmativa está correta porque DRG, da parte hospitalar, ele nasceu essencialmente para o hospital. A metodologia da DRG, como hoje ela é conhecida no mundo, com essas 3 letras, DRG, ele é para ambiente hospitalar. Tem outras metodologias que fazem agrupamento de pacientes em regime ambulatorial. Em breve nós vamos lançar isso no Brasil e vamos até cunhar o nome DRG também. Vai ser um grupo de diagnósticos relacionados, mas para a parte ambulatorial. Hoje, quando se lê DRG no mundo, é para a parte hospitalar de acordo com a sua complexidade. Vou pular a B. O que a C está correta? Desfechos assistenciais e consumo de recursos tornam-se comparáveis e previsíveis. Uma vez que os pacientes agrupados em mesmo DRG ou um produto assistencial, como a infecção urinária, como o transplante cardíaco, como a craniotomia e assim vai, possuem características clínicas e de riscos similares. Isso está correto, é até uma premissa da metodologia, ou seja, ao fazer agrupamento de pacientes, os critérios que levaram para a maturação desse algoritmo ao longo do tempo todo foi que o agrupamento deve levar, tanto do ponto de vista do consumo de recursos quanto dos desfechos assistenciais, pacientes naquele grupo tenham similaridades de desfecho e de consumo. Cada DRG é um produto assistencial clínico ou cirúrgico que tem um consumo homogêneo de recursos, também está correto. Isso faz parte do método, premissas do método, ou seja, quando se agrupa os pacientes, ao agrupar, lembrando que a sigla fica Grupo de Diagnósticos Relacionados e relaciona os pacientes a partir de um conjunto de variáveis, principalmente a partir dos seus diagnósticos, e ao agrupar esses pacientes tem que ter consumo homogêneo de recursos e de desfechos, porque senão a comparação no mesmo grupo ficaria difícil de ser executada. Por que a D está incorreta, ou é a afirmativa a ser marcada? É uma metodologia de categorização de pacientes hospitalizados de acordo com o seu custo assistencial. Ela tem relação com o custo. Mas vejam que quando eu passei o primeiro vídeo, aqui, naquelas bolinhas lá, olha, quais são as variáveis que formam o DRG? Idade, sexo, diagnósticos e assim por diante. O custo do hospital, custo fixo, custo variável, ele não faz parte da composição do agrupamento DRG. Ainda que DRG tenha uma estreita correlação com uma análise de custo, se o hospital tem R$1, 2, 1.000, 1 milhão de custo variável, de custo fixo, isso não entra na composição. Então, é que o prontuário do paciente é a principal fonte de dados para o agrupamento do DRG. E o prontuário, por si só, ele tem itens de custo ali, mas ele não tem uma premissa de custo ali abordadas. Por isso, a resposta a ser marcada é a alternativa B,
considerando como um falso, já que o custo assistencial não entra na composição do complexômetro e do agrupamento do DRG. Combinado, gente? É isso aí. Feito, Lucas? Feito. Um pouco mais adiante, que aí a gente vai quebrando um pouco a dinâmica, senão fica só enquete. Isso, vamos lá. Vamos adiante. Tempo adequado aí, Lucas? Sim, sim. Vamos seguir. Maravilha. Então vamos adiante. Deixa eu só colocar o chat para aparecer, que se alguém quiser comentário. Se alguém tiver alguma dúvida, viu, gente, quiser tirar sobre a enquete, fique à vontade que eu não tenha explicado. Um pouco agora do contexto do DRG no SUS e na saúde suplementar. Tem um acórdão do TCU, de outubro de 21, coloca que o Ministério da Saúde não avalia a eficiência, a palavra-chave nesse acórdão é essa aqui, eficiência do recurso repassado aos hospitais brasileiros. Nesse acórdão, está até escrito, que a auditoria do TCU constatou que não há, por parte do Ministério da Saúde, monitoramento sistemático dos hospitais financiados e que o Ministério está implementando estudos para que o modelo de financiamento de ações do SUS ocorra com base no grupo de diagnósticos relacionados. Por esse modelo, palavras do TCU, a referência principal de financiamento seria não mais o procedimento a ser realizado, mas sim o diagnóstico do paciente que aloca esse paciente em grupos. Esse acórdão saiu como um estudo até em um portal do TCU sobre eficiência hospitalar no Brasil, até como uma derivação daquele estudo do Banco Mundial, que até publicou um livro de desempenho, teve a publicação do livro, pelos autores que participaram do estudo do Banco Mundial, falando do desempenho hospitalar no Brasil. Ou seja, há uma pressão dos órgãos de controle para que os mecanismos de financiamento no SUS sejam mais bem avaliados à medida em que a lógica de remuneração por procedimento ela é insuficiente para fazer uma análise completa. É fácil de ser explicado. Por exemplo, se entrar na Sigtap lá agora, escolher o procedimento de cesariana, ele vai até trazer uma média de permanência, um valor do serviço hospitalar, um valor do serviço profissional. E quando você entra no Sigtap, você vai ver lá o CID principal, que é elegível para que aquela IH fosse gerada. Você tem até o campo de CID secundário. E se você clica lá, ele não abre, ele não responde. Na época que a Sigtap estava sendo estruturada, técnicos do Brasil, do Ministério da Saúde, foram para fora e viram a implementação do DRG. Mas, na época, o Brasil não tinha poder computacional para ter um algoritmo de DRG. E aí, conseguiu evoluir na Sigtap até o ponto que não foi dispensado um algoritmo. Mas, fazer uma cesariana numa mulher de 20 anos, 30 anos, primeiro parto, que não tem nenhuma comorbidade, é um procedimento cirúrgico com um determinado consumo de recursos e um determinado desfecho assistencial. Fazer a mesma cesariana numa mulher que eventualmente já tem uma idade mais avançada, tem comorbidades e doenças específicas da gestação, como hipertensão, como diabetes, pode até ser o mesmo procedimento cirúrgico, mas a paciente operada no meio ambiente. E, portanto, o consumo de recurso de desfecho assistencial tende a não ser o mesmo. Como é que você compara, à luz do procedimento, pacientes com características completamente distintas? É para isso que o DRG veio. Para justamente o procedimento ser uma das variáveis a ser agrupada, além de idade, de diagnósticos, de ventilação mecânica, entre outros tópicos, e que isso consiga separar uma cesariana de menor severidade com uma cesariana de maior severidade, cuja previsão de permanência é diferente, cuja previsão de risco de óbito ou risco de eventos adversos é diferente, e assim por diante. Então, esse é o apelo do TCU. E aí, um contexto no SUS do Brasil. O governo do estado de Minas, Minas tem 853 municípios, então é uma das unidades da federação que tem mais pulverizada, capilarizada do ponto de vista de municípios, e ele vem fomentando a utilização, através do Fundo Estadual de Saúde, fomentando a utilização da metodologia da RG, para que os hospitais coletem o dado, compartilhem isso com a Secretaria, para que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas possa fazer análise e implementação de políticas públicas que estão vinculadas estreitamente com a otimização do uso do leito hospitalar,
o aumento da qualidade e segurança assistencial, e não é à toa que o projeto foi chamado de Otimiza SUS, com o objetivo de otimizar a entrega de valor em saúde, reduzir o desperdício, políticas públicas para redirecionamento e manejo da rede assistencial de atenção à saúde e assim por diante. E, além disso, e de adesão do Programa Nacional de Gestão de Custos. O Estado do Espírito Santo é uma outra unidade da federação que esse tema está bem adiantado. O Estado do Espírito Santo adotou um caminho diferente. Ele fez uma política de contratualização da Secretaria Estadual com os hospitais filantrópicos, e essa política prevê um conjunto de práticas, como acreditação hospitalar, e uma delas é o uso da metodologia da RG, em uma remuneração diferenciada para os hospitais, que não apenas envolve o DRG, tem outras métricas, a portaria está aí para quem quiser depois estudar e aprofundar nesse tema, mas uma das métricas era implantar a medição do desempenho assistencial por meio da metodologia do RG para os hospitais estruturantes e estratégicos do Espírito Santo, num primeiro momento com os hospitais filantrópicos. Isso depois evolui para os hospitais da administração direta do Espírito Santo. Mais adiante eu vou compartilhar os resultados dessas intervenções. E até agora, do ponto de vista dos cases estruturados para essa jornada. Então, até agora, passando um pouco da nossa agenda, conceituou um pouco do que é DRG, o que a gente denominou Plataforma Valor Saúde Brasil, e agora, trazendo um pouco do contexto do SUS, e mais adiante na saúde suplementar, principalmente nos cases, e agora mostrar as utilizações em diferentes pontos de atuação no Brasil, vai bem de encontro com o nosso propósito de hoje, que é da teoria à prática. O primeiro case é até do próprio Espírito Santo. A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, para fazer aquele movimento de uma contratualização diferenciada, que envolvesse uma parte variável, que tivesse um conjunto de métricas como acreditação hospitalar, como a própria medida do DRG, conseguiu ter bons resultados nos seus hospitais gerenciados ali, contratualizados filantrópicos. Vamos ver a evolução. Esses dados são de 18 meses e mostram um aumento da eficiência operacional, esse é um dos gráficos da plataforma, o aumento da eficiência operacional nesses hospitais, e que aqui dá para ver um resumo. Em 18 meses, o aumento da eficiência permitiu 10.000 internações a mais clínicas, 1.900 internações a mais cirúrgicas, o que equivale a um aumento de acesso sem custo para 12.000 pacientes a mais nesses 18 meses, uma média mensal de 670 pacientes. No modelo em que foi possível ter um ganha-ganha. O cidadão capixaba tem mais acesso, e isso reduz o tempo das intervenções. 2, a Secretaria Estadual de Saúde não precisou de contratualizar mais leitos ou construir mais leitos, e o próprio hospital, como boa parte desses hospitais, por ser hospital, boa parte do custo é custo fixo, esse hospital conseguiu girar o seu leito mais rápido, diluir o seu custo fixo e, eventualmente, até internar outros pacientes, a mesma fonte pagadora ou de outras fontes pagadoras, já que todos esses hospitais aqui são filantrópicos, com variações de percentual de atendimento SUS. O hospital com 70%, 80%, 90% de atendimento SUS, até mais do que 90%, por percentual de atendimento SUS aí na sua composição de internações. E olha que interessante, não apenas do ponto de vista de acesso, mas também aquele gráfico que eu mostrei para vocês, que a gente chama de IVSB, no início do trabalho, a maioria dos hospitais aqui estavam com baixa eficiência e baixa qualidade de segurança. 18 meses depois, tem hospitais que, inclusive, assim como a Santa Casa de Marília, foram premiados agora no dia 5 de dezembro de 23, nas diferentes linhas de cuidados pela entrega de valor em saúde, que tiveram destaque. Então, tiveram alguns representantes do Espírito Santo também. Se alguém do Espírito Santo aí tiver, por favor, notifique, viu? Ou de algum hospital aqui do Espírito Santo, da região, ou do hospital, de algum hospital. Ainda há hospitais que têm desafios a serem implementados, mas veja que o gráfico melhorou, tanto do ponto de vista de hospitais que estão no melhor desempenho, quanto hospitais aqui que têm um desempenho que é o segundo melhor
Esse gráfico, a lógica dele é um gráfico de dispersão, quanto mais para a direita e mais para cima, melhor é o desempenho das instituições hospitalares. Ou seja, o que é o fato disso aqui? Dar acesso à população sem ter que construir mais leitos, não apenas acesso, mas a qualidade de segurança assistencial medida pelo óbito, que pacientes com alto risco de óbito, o que a estrutura de segurança do hospital evitou aquele óbito, gerando um leito mais rápido, com o uso eficiente do recurso hospitalar, e, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício no sistema de saúde. É a equação de valor. Valor em saúde é entregar resultados assistenciais com a redução do desperdício, vinculado a uma experiência positiva do paciente atendido no sistema de saúde. Muito bem. Um outro case interessante compartilhar com vocês é da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura, esse projeto permanece até hoje, ele começou em agosto de 2024, envolveu 60% dos leitos dos hospitais que movimentam a internação na cidade de Belo Horizonte, em torno de 3.000 leitos. E no primeiro ano, a Prefeitura, junto com esses 7 hospitais, conseguiram internar 20.000 pacientes a mais no primeiro ano. Esses hospitais, o que equivale para a cidade de Belo Horizonte? A construção de um hospital de 250 leitos, sem mover R$1 em um tijolo. Basicamente com o uso da informação, com pessoas com desenvolvimento de competências executadas para entender essas métricas e entender quais são as intervenções a serem feitas, e com o sponsor sendo, tanto no caso do município, o secretário municipal, quanto a diretoria de cada um desses hospitais. Levou a Prefeitura de Belo Horizonte até a ser reconhecida pelo BID sobre o prêmio de eficiência hospitalar. Aqui um pouco da trajetória. Nos primeiros 30 dias já iniciaram as qualificações. Nos primeiros 4 meses já estava fazendo um comitê assistencial envolvendo a fonte financiadora, município e os hospitais, para análise dos dados. No primeiro ano, aquele resultado que eu já mostrei para vocês. Os hospitais e o tamanho desses hospitais, cada um com uma linha de cuidado específica, tem hospital geral, da atenção à urgência e emergência, tem hospital materno-infantil, todos são hospitais que atendem 100% do SUS, e alguns filantrópicos, outros da administração direta ou sociedade, serviço social autônomo. São as 3 composições ali de natureza jurídica dos hospitais partícipes desse projeto, que permanece até hoje, e todos eles foram contemplados por esse recurso do Estado de Minas para, via essa metodologia, essa política do Estado chamada de Minas, chamada de Otimiza SUS. E olha que interessante aquilo que eu falei com vocês. Ainda que o município de Belo Horizonte tenha reduzido a contratualização de leitos, de 2016 até 2019, aumenta o número de AIHs pelo aumento da eficiência hospitalar, diluição do custo fixo, acesso, redução do custo per capita, ou seja, toda essa discussão para a entrega de valor em saúde, em que todos podem sair ganhando dessas iniciativas. Dúvida, gente, ou comentário até aqui? Por enquanto, não. Não? O pessoal está mais tímido aí, mas tá, eles estão prestando atenção, porque eles estão todos aqui presentes. Ó. Tá bom. Daqui a pouco a gente passa uma enquete para... Isso aí é movimento aí. Movimento. A FEMIG é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas, a maior fundação de hospitais do Brasil, em número de unidades. Ela usa a metodologia em 3 hospitais dessa rede, que tem mais de 19 hospitais espalhados no estado como um todo, e, portanto, 100% SUS, pela Fundação Hospital, eles conseguiram dar acesso a 439 internações com o mesmo recurso, reduzindo diárias consumidas além do necessário, em 3 dessas unidades que tinham um foco muito importante em ortopedia e traumatologia, em diferentes faixas etárias, tanto na pediatria quanto em adulto e idoso. E foi um caso interessante e muito pioneiro, que além da implementação do modelo de governança com o uso dos dados, a FEMIG, no seu pacto de gestão de remuneração dos servidores públicos, ela incluiu uma remuneração diferenciada dos servidores, ao presidente,
passando inclusive pela equipe assistencial direta do paciente multidisciplinar, mas isso envolvia as equipes não assistenciais diretas também, numa remuneração diferenciada, a depender dos resultados da entrega de valor em saúde e redução do desperdício. Ou seja, ela faz uma inovação não apenas para mudar o modelo assistencial, mas mudar a forma como se paga os profissionais dessa fundação hospitalar. E temos outros casos, alguns até já conhecidos, de hospitais que são vinculados à FEOSP. Não sei se tem algum representante aqui do fornecedor de cana de Piracicaba ou da região. Se tiver, por favor, mande uma mensagem no chat ou se quiser se notificar. O uso da metodologia apoiada com desenvolvimento de competências e com uma diretoria que patrocina o projeto é um aumento da eficiência que permitiu reduzir o tempo de cuidado na linha de cuidado do fêmur, em unidades clínicas, a redução do tempo de CTI e num contexto muito específico, o fechamento de uma unidade de terapia intensiva, à época, e trouxe uma economia para o hospital de 10 leitos de R$ 2 milhões ao ano, pela diluição, pela redução do custo fixo para manter essa unidade hospitalar, que, pelo aumento da eficiência, se tornou desnecessária. Então, esse é o caso dos fornecedores de cana de Piracicaba. Ô, Lucas, eu acho que vale a pena a gente fazer uma enquete, até para escutar o pessoal. Vou te direcionar na pergunta. Acho que pode ser. Vamos pular alguns? Acho que não precisa passar todas, não. Pode ser. Pode ir. Possibilidades? Pode ser a 3, Lucas. Faz para você pular aí, de mandar uma para 3? Não, tranquilo. Vamos Tranquilo? falar sobre valor em saúde aí, né? Valor em Relação ao saúde. tema, né? Exatamente. Vamos liberar aqui, então. Muito bem, gente. Esse aqui já é o que podemos afirmar, tá? Ou seja, nós estamos procurando a correta, né, Lucas? Isso, exato. Uma única opção, sendo ela a correta. Isso. O pessoal puder ir preenchendo aí com relação ao tema valor em saúde, podemos afirmar que valor em saúde não é um tema que auxilia as organizações em sistemas de saúde na sustentabilidade. Para entrega de valor em saúde, a experiência do paciente não precisa ser considerada. Resultados assistenciais, respeitando sempre as condições intrínsecas, né, dos pacientes, reduzir os desperdícios em saúde e melhorar a experiência do paciente. O pessoal está respondendo aqui, ó. Eu estou vendo. E a última opção aí, valor em saúde, está ligado apenas aos fatores econômicos e remuneratórios em saúde. Vamos lá, o pessoal está respondendo. Essa aqui dá mais fácil do que a primeira que eu passei. Essa lembrando que, de Essa qualquer teve forma... vídeo que mostra a fórmula, né, de valor em saúde. Quem introduziu esse assunto foi o Michael Porter, para um livro que quem eventualmente não tiver lido, Valor em Saúde. Fundamental a leitura. O pessoal está respondendo. Lembrando que é anônima, tá? A gente não consegue, nem eu, nem ninguém consegue ver as respostas, né? A gente consegue ver a porcentagem das respostas aí e quais foram as escolhidas, né? Bom, vamos lá. A Raquel tá pedindo para você repetir o nome do livro, o Breno. Vou passar aqui agora. Isso que eu estava buscando aqui na Isso, internet. tá pegando aí? Uhum. Em 2006, quando o Porter foi atendido no sistema de saúde, Bom, vamos lá. Eu vou liberar, enquanto você passa aí, Breno, envia no chat aí para Raquel. Deixa eu finalizar. Vou dar agora. Repensando a saúde, estratégias para melhorar a qualidade e reduzir custos.
Esse livro é leitura obrigatória para quem gosta desse tema. Sabe o que eu vou colocar aqui no chat? Por Michael Porter. Elizabeth Weisberg. Depois, lembrando que depois eu vou compartilhar, pessoal que está assistindo no YouTube, que assiste depois, gravado. A gente não consegue ver o chat aí, mas a gente vai colocar lá dentro da descrição do YouTube. Bom, vamos compartilhar aqui, o pessoal Vamos lá. respondeu. E você vai me falar, você vai nos falar, né, sobre. Então, por isso, aqui, ó. Colocou a resposta aí, Lucas? Acredito que a maioria foi de Isso aí foi acordo aí. boa a resposta. É, Isso aí, a maioria acertou. Valor em saúde, a resposta correta é entregar valor em saúde é melhorar os resultados assistenciais, respeitando as condições intrínsecas dos pacientes, né? Não dá para salvar todo mundo. Chega o processo de finitude, vai chegar para todos nós, né? Reduzir os desperdícios em saúde e melhorar a experiência do paciente. Teve um conjunto de pessoas, uma que representou 5% ali, que o valor em saúde não é um tema que auxilia as organizações e sistemas de saúde na sustentabilidade. Na verdade, principalmente pela redução do desperdício, e aí dá para dar exemplo claríssimo. Passei aqui do Cana, fornecedor de cana de Piracicaba, e em algum momento dessa trajetória, o aumento da eficiência hospitalar permitiu com que esse hospital fechasse 10 leitos de terapia intensiva, e que trouxe uma economia de 2 milhões de reais. Numa ótica. Há vários outros exemplos. Por exemplo, da própria diluição do custo fixo. Um hospital tem boa parte do seu movimento de um pagamento empacotado, seja SUS ou de saúde suplementar, em que o valor é orçamentado ali, por exemplo, para cada passagem hospitalar, né? Se esse paciente fica 3 dias e tem necessidade de ficar 3, por exemplo, maravilha. Conseguiu atender aquele paciente e ter um custo otimizado. Se esse paciente fica 15 dias e a necessidade era ficar 3, outros 5 pacientes poderiam ter deitado naquela cama, pensando na mesma complexidade assistencial. Ou seja, se o salário, vamos imaginar que esse hospital atendeu só esse conjunto de pacientes, o salário do porteiro que está lá agora na portaria do hospital, se ele custa para a instituição final R$ 4.000, passa um paciente, custou R$ 4.000 o salário desse porteiro. Passa 5 pacientes, o salário desse porteiro custou R$ 800. Ou seja, o salário do porteiro e de outras estruturas não varia pelo total de pacientes atendidos. Se atender mais pacientes, o salário do porteiro aumenta proporcionalmente, como um custo variável? Não. Agora, mas ele é diluído a partir do momento que entram as novas receitas pelo uso da estrutura. Então, aqui um dos exemplos que a relação entre valor em saúde e a sustentabilidade tem tudo a ver. Pela diluição do custo fixo, pelo aumento de receita, pela redução de desperdícios e assim por diante. Espero que tenha sido claro e se tiver dúvida ainda, por favor, manifeste. muito bom. Vamos para mais algum compartilhamento de experiências aqui com vocês? Aqui. Chegou a tela dos slides aí, Lucas? Chegou sim. Maravilha. O Hospital Regional São José dos Campos, também aí de São Paulo, não sei se tem algum representante aí de São José dos Campos ou da região, um hospital 100% SUS, gerido por uma OS, o Instituto Sócrates Guanais, em que, sempre lembrando, gente, muito franco, acredito muito no trabalho que faço, mas eu sou muito franco. Não é DRG, valor em saúde não é varinha de condão. 2, não adianta falar assim, contratei a tecnologia. Se não usar os dados que estão ali postos, as informações, e fazer isso uma transformação, principalmente de modelo assistencial e de modelo remuneratório, de nada adiantou. 3, para que isso aconteça, é fundamental que se tenha desenvolvimento de competências multidisciplinar de todas as pessoas da instituição, seja das fontes financiadoras, vi que tem gente de Secretaria Estadual aqui, Secretaria de Saúde,
independente de municipal ou estadual, tem representantes de hospitais, pode ter representantes de operadores de saúde suplementar aqui, todos têm que ser capacitados. Sobre faturamento, que ótimo, tem correlação entre DRG, valor em saúde e faturamento. Sobre a auditoria, tem mais do que correlação explícita, clara e direta para o seu trabalho e análise de informação. Sobre a diretoria, sobre do núcleo interno de regulação, e assim por diante. Ou seja, independente da função que execute, tem tema para ser correlacionado e estudado para aprimorar essa jornada de entrega de valor. Esse projeto, como os demais, tiveram os 3 pontos. O tripé, de ter informação qualificada, 2, de ter desenvolvimento de competências e de ter quem confia e patrocina o projeto para que as transformações sejam necessárias e a cadência da transformação seja executada. A Fundação São Francisco Xavier, a USE Saúde, que tem a fundação, ela tem um braço educacional e de assistência à saúde, então, vinculada à USE Saúde e à USE Minas enquanto siderúrgica. A USE Saúde é uma operadora de autogestão que usa tanto na sua rede própria verticalizada, o Hospital Márcio Cunha, na região de Ipatinga, do Vale do Aço, aqui em Minas Gerais, é um belíssimo exemplo disso, e também usa para modelo remuneratório a USE Saúde, com aplicação de bônus, que melhorou o resultado da taxa de internação, readmissão e infecção hospitalar na rede prestadora de serviço não verticalizada da USE Saúde. E a Fundação São Francisco Xavier, com seus hospitais verticalizados, com Márcio Cunha, com o aumento da eficiência, do acesso, pela diluição, também possibilitando a diluição do custo. E aqui alguns sistemas privados, a compartilhamento da mesma forma. Tem alguém de sistema Unimed aí? Se tiver, se puder notificar qual Unimed, eu ficaria muito grato. Passei aqui, então, sistemas públicos, como secretarias estaduais, fundações hospitalares, sistemas filantrópicos, privados, portanto, sem fins lucrativos, e agora os sistemas de entidades empresariais com fins lucrativos. Do sistema Unimed, eu trouxe alguns cases. A Unimed BH é um belíssimo case de sucesso, em que ela, a partir da coleta do dado, implementou mudança de modelo remuneratório em 2 vertentes. Uma mudança de modelo remuneratório para sua rede prestadora hospitalar, em que o DRG era uma das métricas disso, e isso possibilitou uma redução da sinistralidade em 3%, a partir do momento que ela compartilha com a rede pela redução do desperdício. Breno, seja mais claro, perfeitamente. Se a rede reduzir a permanência além da necessária ao tratamento, sem provocar readmissão, tendo um aumento da qualidade da segurança assistencial, isso terá menor sinistro para a operadora. A economia da redução desse sinistro, parte disso é compartilhado com a rede como um incremento pelos resultados assistenciais auferidos. A Unimed BH criou um programa que chama Selo de Excelência. Esse selo de excelência tem um conjunto de dimensões, uma delas é o DRG, e o hospital recebe um incremento a partir do seu faturamento bruto anual do ano anterior. Esse incremento varia de 1,8% até 3%, a depender do desempenho do alcance lá eles chamam de estrelas, ou alcance de estrelas. Um outro exemplo é a mudança de modelo remuneratório para a parte médica. Um tema que muitas das vezes é estigmatizado. A literatura já tem muita solidez nesse aspecto, já tem experiências nacionais, e fazer a mudança de modelo remuneratório prevê, sim, um gerenciamento de mudanças muito bem detalhado, mas muito mais uma coragem em implementar, considerando, eventualmente, vazios assistenciais e aprisionamentos que algumas instituições tenham de um grupo pequeno de profissionais que implementar mudanças como essa pode instabilizar muito a relação entre prestador médico e equipe multiprofissional e hospital, e isso acabar prejudicando o paciente. Esses fatores têm que ser considerados, mas que é possível um desses pontos possibilitou pagar os médicos a mais pela redução do desperdício,
em que esse sistema de saúde reduziu 12 mil diárias. O custo da diária do hospital tem aproximadamente R$ 1.000. Em 22 meses, o sistema de saúde economizou 12 milhões de reais nessa jornada, que trouxe não apenas benefício econômico financeiro, mas também benefícios assistenciais e do processo de trabalho. Esse processo, parte disso era compartilhado com os médicos que contribuíram para essa jornada. Aqui o outro exemplo do NMLBH, com mudança com a rede prestadora que eu citei para vocês, que reduziu em 3% a mensalidade de 2014 a 2019 com bônus associado aos hospitais. A Unimed Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, é um outro exemplo que fez a mudança do modelo remuneratório médico para a sua cooperativa. O que eles fizeram? Aumentaram em 30% o valor do honorário médico com duas métricas. Se reduzisse o uso de leito desnecessário ajustado à complexidade clínica, portanto, se aumentasse a eficiência e reduzisse readmissão não planejada. O projeto começou em 12 de abril de 21, demorou um mês para dar resultado. Os primeiros resultados foram, aqui em um pouco mais de 3 meses, redução de 0,7 no tempo médio de internação. Em reais, a operadora teve uma economia de 395 mil. Para os cooperados que cumpriram as metas, 322 mil. Um resultado positivo de 22% e o payback de um mês. Lembrando que todo esse estímulo, mostrei do NMLBH, e pode ter vários partícipes aqui de hospitais, de diretores de hospitais, mas qual é o benefício do hospital? Como a NMLBH fez, compartilharam dinheiro com a instituição hospitalar pelo aumento pela redução de desperdício em saúde. Ou fazer isso com médicos, ou pode ser até os dois conjugados, como a NMLBH fez, para a rede e para médicos. Depois de um ano de projeto da Unimed Santa Maria, a redução de permanência, que era 0,7, vai para 0,9. Ainda se tem uma gordura para queimar, e com uma diferença aqui do resultado para a operadora de 826 mil positivo, como fonte financiadora do sistema de saúde. Um outro exemplo, para diversificar um pouco, ainda voltado nas operadoras de saúde alimentar, vai passando por autogestão. A Companhia Energética do Estado de Minas, chama-se CEMIG, que tem uma autogestão que é a CEMIG Saúde. A CEMIG Saúde, a partir da coleta dos dados, possibilitou, identificar prestadores com excelentes desempenhos assistenciais e possibilitou mudar o modelo remuneratório com esse hospital específico, fazendo uma diária semi-global com um deflator associado a essa performance. Ou seja, saiu do modelo do fee-for-service em conta aberta, vai para uma diária semi-global, em que se tem um deflator. A aplicação do deflator ela é condicionada à previsão de permanência do paciente e também à responsabilidade do acesso da permanência. Exemplo claro. Toda vez que o paciente fica mais tempo do que o previsto, e a responsabilidade da permanência maior é do hospital, aplica-se o deflator conforme acordado e contratualizado com o hospital. Toda vez que o paciente excede a permanência e a responsabilidade é do operador de sistema de saúde, paga-se a diária semiglobal com valor cheio. Mais detalhes ainda. O paciente ficou mais tempo do que o previsto, porque a tomografia estava quebrada, o operador de sistema de saúde terceirizou esse trabalho para que o hospital entregasse, inclusive, a tomografia funcionando. Aplica-se o deflator de 40%. Claro que isso é verificado entre as partes. Se o excesso de permanência do paciente é por condições sociais do paciente, por exemplo, e o prestador não tem nada a ver com isso, o operador do sistema de saúde que deve dar conta dessa condição, não se aplica o deflator e a diária paga 100%, independente do tempo do paciente que ficar a mais, cuja essa seja a única causa de aplicação. Então, em última instância, isso tudo que eu falei com vocês. Ter informação qualificada, com pessoas com a competência desenvolvida nesses aspectos, com o patrocínio, principalmente da alta direção, mas que faça mudança. Esses são os 3 elementos para que as mudanças ocorram. Tanto mudança de modelo assistencial,
processos assistenciais, quanto mudanças de modelo remuneratório com médicos e com o relacionamento entre fonte financiadora e dois, sejam eles médicos ou pessoas jurídicas. Pergunta, gente, ou comentário até aqui? Não, acho que por enquanto não, tá? O Estou pessoal tá. terminando, viu? Aqui. A Unimed Uberlândia é uma operadora que não é verticalizada do ponto de vista de assistência hospitalar, que tem uma concentração de idosos importantes na sua carteira. A partir da coleta dos dados, análise das informações, percebeu que boa parte do seu desperdício não é muito diferente aliás, não tem nada de diferente no Brasil como um todo. Atualmente se tem uma carteira de idosos que ela não representa a maior parte, prevalência de idosos, nível de atendimentos, mas é a maior parte do desperdício assistencial, pela fragmentação do cuidado, pela dificuldade do manejo com o idoso, entre outros fatores que estão relacionados, multifatoriais, né? Essa operadora conseguiu identificar prestadores hospitalares que têm uma belíssima condução do manejo intra-hospitalar de idoso, fez um planejamento da rede de atenção à saúde, envolvendo estruturas até próprias e terceirizadas da atenção ambulatorial, hospitalar, home care, fazendo uma linha de cuidado dedicada com prestadores selecionados pela sua performance e um direcionamento com navegação e coordenação do cuidado do idoso. Então, o idoso tem os navegadores de casos para que conduza e ele seja indicado, olha, precisa do hospital, se precisa do hospital, para qual hospital? 2, ao sair do hospital, quem vai conduzir o cuidado no pós-alta? E isso permitiu com que essa operadora reduzisse a taxa de internação de idosos de 2,1 para 1,1 a cada 100. Além disso, houve redução das internações sensíveis da atenção primária e o custo médio da internação do idoso reduziu de 15 para 10 mil. Esse projeto foi tão exitoso que essa mesma Unimed, assim como a Unimed BH, criou um programa de compartilhamento com a rede prestadora hospitalar da redução do desperdício. Ou seja, mais do que factível e possível que o prestador hospitalar e ou médico e equipe seja incentivado a partir da redução do desperdício. A literatura coloca de economia compartilhada, share de save e assim por diante. Então, isso, ou seja, se a fonte financiadora tem um resultado operacional positivo, nada mais do que justo, e esse resultado veio como esforço da própria rede prestadora hospitalar, entre outros prestadores, nada mais do que justo compartilhar o benefício, a economia compartilhada como um reconhecimento do esforço dessa rede prestadora. Nós estamos caminhando aqui para os momentos finais, né, Lucas? Estou de olho no nosso tempo aqui. Reitero os meus contatos, tanto o e-mail, quanto o telefone com WhatsApp e LinkedIn. E fico à disposição aqui para as interações finais. Pedir um feedback de vocês, que é fundamental. Nem todos puderam participar. Sei que deve ter gente que está plugado aqui, trabalhando ao mesmo tempo. Isso acontece frequentemente, né, Lucas? Fico aqui à disposição para as considerações finais. E agradeço mais uma vez ao seu Eliseu, parabenizo mais uma vez, ao Lucas, a Anne e a Tati lá da FEOSP. Bom, Breno, se alguém quiser contribuir com a gente aqui agora, fique à vontade aí nesses minutos finais. Eu sei que já está chegando aí o horário do meio-dia, né? Mas se vocês quiserem compartilhar algo com a gente, fiquem à vontade. A gente está deixando o grupo, só lembrando que nós gravamos, né, esse nosso webinar por conta do horário. Eu sei que muitas vezes, ou do dia, né, muitas vezes algumas pessoas não podem participar com a gente, mas se vocês puderem passar, compartilhar com as outras pessoas o nosso link aqui do YouTube, eu vou deixar com vocês aqui, ó. Deixei o grupo do WhatsApp, lembrando que o Breno ele vai compartilhar esse material com a gente, então nós vamos disponibilizar lá no grupo do YouTube, não, grupo do WhatsApp, e também o canal do YouTube, onde a gente vai colocar essa gravação, né, esse nosso webinar, o pessoal que estiver assistindo aí também, e também o site da Azevedo Capacita,
que fala um pouco dos próximos webinários e o link ali que tem nos nossos próximos aí, os nossos webinários, os nossos assuntos, na verdade. Ô, Breno, Lucas, acho que foi muito esclarecedor, senhor Eliseu. quero dar uma palestrinha, agradecer ao palestrante, o Breno, pela sua exposição muito clara, muito objetiva, que certamente contribui muito para os nossos hospitais filantrópicos. E também agradecer os participantes desse webinar, primeiro do ano, que são convidados a participar dos demais que eles terão pela frente. É o objetivo da Azevedo sempre cooperar com os clientes, nem todos são nossos clientes, mas enfim, as entidades que tanto necessitam de apoio, de ajuda financeira, nós não podemos ajudar, né? Muito, mas no que for possível, orientação, nós estamos proporcionando isso. Agradeço a todos vocês, essa primeira do ano, e convido você para participar de todas as demais. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, senhor Eliseu. Boa tarde. Lembrando que, então, assim, que toda semana a gente tem um webinar, tá? Assuntos diversos, né? Então, normalmente às quartas-feiras, de acordo como a gente encaminha, na verdade, assim, o assunto, né? Mas normalmente às quartas-feiras, uma vez por semana, 4 por mês, ou 5, né? Assim, se for na semana, no mês. Agradecer mais uma vez, Breno Duarte, por compartilhar com a gente, né? Hoje, desse tempo que você nos trouxe aí, essas 2 horas aí. E assim, eu tenho certeza que foi benéfico. O pessoal participou, a Raquel aqui está mandando um feedback, né? Falando, parabenizando pela aula, né? Chama de aula, muito bem explicativa, pelo fácil entendimento e entusiasmo, né? Acho que estimula a gente, viu, Brena, a pesquisar, Ganhei, a viu, procurar mais, né? Desculpa te interromper, Lucas. Ô, Raquel, agradeço o seu depoimento, assim como da Mariana. Ganhei meu dia, minha semana e meu ano. Sabe por quê? Olha só, principalmente casal, o seu entusiasmo abriu minha vontade de pesquisar mais sobre esse assunto. Ou seja, um dia empresas de consultoria, como boa parte do entre outras, depois da pandemia, nós estamos em teletrabalho e vamos permanecer em teletrabalho, por causa do IAG de saúde, sabe? Temos uma sede, mas é basicamente para receber documentos, fiscal, sabe? Ninguém fica lá. E um dia eu tenho 2 filhos, uma filha de 6 anos e de 1 ano e meio. No início da pandemia, de 6 anos, estava com 3 anos e pouquinho. Um dia ela me perguntando, eu sou enfermeira e minha esposa também, e minha esposa faz atenção domiciliar para idosos. E vê a mãe saindo, paramentada, fazendo assistência, com curativo, aquela coisa toda, né? E aí um dia ela perguntou, papai, você também não é enfermeiro? Eu falei, sou. O que você faz? Eu falei, filho, eu trabalho com acreditação. Eu falei, como é que eu explico isso para uma menina de 6 anos, né? Aí eu falei, filho, papai está salvando vidas. Aí eu não esqueço até hoje, ela fechou a porta. Mamãe, papai está salvando vidas. Eu agradeço, Raquel, sua fala me conectou com isso, porque se eu não enxergar que eu estou fazendo assistência para um conjunto de pessoas que eu nem conheço, mas entregar uma informação, seja aliada para o desenvolvimento de competências e pessoas que acreditam e a patrocinem e trabalhem para essa jornada, eu não dou conta de ficar nem mais 30 segundos, sabe? Então, é o que eu acredito. Ou seja, na hora que eu vejo esses casos, eu falo o seguinte, o tanto de gente que eu nem conheço está tendo mais acesso, redução do custo per capita, maior qualidade de segurança, e que o paciente não tem condições de tomar essa decisão, ele nem sabe que isso existe, né? Mas quando ele é beneficiado por isso, eu tenho meu propósito de vida completado. Então, agradeço, Raquel. Tomara que você e outras pessoas debrucem sobre o tema. E dá trabalho, é lógico que dá, não é nada impossível, mas os brasileiros precisam da gente no sistema de saúde. Só será possível com a entrega de todos nós. Muito bom. Muito bom. Muito Obrigado, bom. viu, Tchau. pelas palavras e compartilhar com a gente, viu, Breno? Um abraço, eu que agradeço. Obrigadão, Tchau, até tchau. semana que vem. Conte comigo. Obrigado mais uma Tchau. vez. Vou compartilhar com vocês o link, já deixamos o link do grupo, a gente vai compartilhar com vocês depois no YouTube também o material para a gente disponibilizar. Valeu, E Breno. a foto não vai ter Valeu hoje, a todos, Lucas? obrigado. Opa, a foto, a E a Celizio foto, lembrou da opa, A foto. foto, olha que isso. Aceitei até perfume. Depois você me manda, hein, Eu não Lucas? acredito. Ó, Foto, vamos Zé. fazer foto. Aí, agora o André abriu a câmera. Vamos todos Imagina a abrir. Raquel, a Isso, aí o pessoal já abre a câmera. Capricha aí. Tá arrumando o cabelo, isso mesmo. Se vocês puderem abrir a câmera, todos aí, pessoal, para a gente, quem puder, tiver disponibilidade, para a gente tirar uma fotinha aqui, para a gente compartilhar com todos também. A Raquel vai me cobrar essa foto mais uma vez, eu vou mandar.
Eu Não também, pode viu, esquecer. Lucas? Vou Eu mandar. sou dois, o Raquel, e eu assino É, como pode deixar O esse Breno, de pessoal. onde que é, Breno? Que cidade você é? Belo Horizonte, Minas O Gerais. Breno é mineiro. BH. Capital nacional do Mineiro. pão de queijo. Tinha uma Muito. filha que morou aí 8 anos, ia sempre aí em Ah, BH, é? no contorno. Opa! Eu tô na região oeste, fora do perímetro da contorno, dá É, uns é uma bons bela quilômetros. cidade, né? É, uma grande cidade. Bom, o pessoal não está abrindo a câmera, estão com vergonha aqui, mas vamos lá. Com os que abriram, a gente vai montar um quadro para a gente aqui. Vamos contar até três para o André se arrumar ali, que ó, o André tá Aí, todo bonitão, ó. Penteou o cabelo, Já, André. já aí penteou, o já tomou cabelo. aquele café que deve estar do lado dele ali, que eu fico do lado direito dele ali, que eu sei. Olha lá, já levantou a xícara. Vamos lá. Não é só ele não, ó. Ah, o Eliseu também aí, muito bom. Vamos lá então. 2, 3. Já. Foi, é isso daí. Maravilha. Bom, valeu, obrigado, viu, mais uma Muito vez a obrigado, todos. viu? Tchau, tchau, Até a Obrigado, pessoal. próxima, Tati. Breno. A gente vai se falando também aqui, a gente vai conversando internamente aqui. Feito. Obrigadão a todos que Um participaram. abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.